Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à primeira semana virtual do meio ambiente de Macajuba. Cuidar do meio ambiente é um dever de todos. Meu nome é Honório, sou biotecnologista. Aqui no município eu sou chefe da divisão de agricultura e meio ambiente e hoje nós vamos falar um pouco sobre a arborização urbana e os desafios para uma Macajuba mais verde. A palavra arborização, ela vem do ato de arborizar, ou seja, plantar uma árvore. Então, toda vez que você está plantando uma árvore, você está promovendo aí uma arborização. Quando a gente soma a palavra arborização com a palavra urbano, né, a palavra urbanismo de cidade, a gente está formando um termo chamado arborização urbana, que é o plantio de árvores no ambiente urbano, né? A plantio de árvores no ambiente da cidade. A arborização urbana, ela pode ser definida também como um conjunto de vegetação arbórea natural ou cultivada que uma cidade apresenta em áreas particulares, praças, parques e vias públicas. A arborização urbana, se a gente for fazer o estudo ao longo da história, a gente percebe que há relatos de arborização urbana na Pérsia, no Egito e na Índia. Aqui no Brasil, seu início ocorreu em 1873, com Dom Pedro I, lá, né, Dom Pedro II, quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil. Onde houve o plantio das primeiras árvores de jardins e áreas verdes. E a primeira cidade a ser arborizada aqui no Brasil foi Rio de Janeiro, com figueiras, né, religiosas, as ficus religiosas. Qual é o papel das árvores na cidade? As árvores, elas possuem diversos papéis, e a gente tem aí três principais papéis. O papel ecológico, que vai garantir a melhoria do microclima da cidade, atenuação da poluição atmosférica e sonora, conservação da biodiversidade local e nativa, da fauna, da flora, entre outros papéis. O papel estético, que vai trazer uma identidade ao local, uma ornamentação do espaço urbano, um contraste harmônico do concreto e asfalto, adicionar o dinamismo à paisagem urbana, entre outros. O papel social, uma amenização do estresse psicológico, trará um conforto térmico, benefício econômico pela valorização imobiliária, o papel da educação ambiental, que é muito importante, e a melhoria da qualidade de vida na população da cidade. Benefícios das árvores. Bem, a gente possui aí, pessoal, as árvores, ela possuem grandes benefícios, né? Se a gente for pensar uma série de benefícios, aqui a gente tem alguns. Por exemplo, fazem sombra para pedestres, ciclistas, veículos, casas e comércio, auxiliam na conservação do asfalto, produzem frutos, né, frutas aí deliciosas, quando é uma árvore frutífera, retém água da chuva, melhoram a qualidade do ar, reduzem a poluição sonora, embelezam as ruas, diminuem a temperatura, reduzem enxurradas e enchentes, preservam a biodiversidade do meio ambiente e servem de abrigos, né, para pássaros e alimentos também, quando é uma árvore frutífera. Como realizar uma arborização urbana da cidade? Bem, pessoal, antes da gente sair por aí plantando árvores, o que é feito? É necessário que se faça primeiro um diagnóstico da cidade, né, fazer um mapeamento das árvores
que estão naquela cidade, das áreas verdes, das áreas que podem ser arborizadas, dos locais onde pode ser plantada as árvores. E esse mapeamento, esse diagnóstico é realizado, né, através do planejamento da arborização. E esse planejamento da arborização vai produzir um documento chamado Plano de Arborização Urbana, que esse plano de arborização urbana ele deve ser oficializado, né, deve ser registrado para que seja constante. No plano de arborização urbana nascem vários procedimentos, né? Aqui nós temos disponibilizar, né? Após no plano de arborização urbana, a gente tem que disponibilizar a capacitação dos recursos humanos para as atividades. Né? Você descreve que você precisa de usar pessoas capacitadas para estar fazendo o plantio dessas árvores e a manutenção e o planejamento. A gente deve fazer o quê? Produzir mudas nos hortos florestais, né, nos viveiros florestais, para estar repondo as árvores aí que vão ser retiradas ou então para estar arborizando novas áreas. E realizar manutenção e monitoramento da arborização. Isso é uma coisa também que a gente sempre deve fazer e que está dentro desse plano de arborização urbana. O plano de arborização urbana, a gente for pensar ele aqui, ó, detalhadozinho, é feito um mapeamentozinho desse aqui, ó, que é um exemplo do mapa de arruamento, com identificação de árvores cadastradas, cada uma com um código próprio, que será associada a uma ficha de inventário. Então, a gente vai lá no campo, conta todas as árvores da cidade, se for uma cidade pequena. Se não for uma cidade pequena, a gente pode fazer por amostragem ou então um inventário parcial. Na cidade pequena dá para você fazer o inventário total e você sai contando as árvores, identificando elas por código aí e você vai estar garantindo a arborização urbana, né, o planejamento. As cidades elas produzem efeitos do planejamento, né? Então os efeitos da urbanização do planejamento são alteração das condições físicas, químicas e biológicas do solo. Você tem aí alterações, né, das condições do solo, então isso é muito importante, porque senão a árvore não vai ter um crescimento adequado. Dimensões das ruas, calçadas e passeios. Você tem ruas muito estreitas, às vezes ruas que não têm um padrão certo para arborização. E aí a gente tem que preservar a acessibilidade, né? Sempre lembrar da pessoa que não consegue andar com as próprias pernas aí, que precisa da cadeira, por exemplo, da pessoa que é deficiente físico, né, que tem aí uma necessidade física, uma deficiência física, de enxergar, por exemplo. A gente tem que estar pensando nisso. Canalização subterrânea de água, esgoto e gás. Não podemos plantar árvore aí próximas a essas canalizações, porque senão as raízes elas podem romper essas tubulações e provocar até acidentes. Presença da rede elétrica, né, da energia elétrica é muito importante observar para não plantar árvore embaixo de postes, debaixo de luzes dos postes, por exemplo, para não causar aquelas áreas sem iluminação. Observar o tipo de árvore que eu vou plantar aqui, por exemplo, por causa da alta tensão, para não provocar acidente. Fluxo do automóvel pedestre deve ser respeitado, a gente tem que ter cuidado na hora de plantar uma árvore, na calçada, por exemplo, para que os carros e os pedestres possam passar, né? Não bloquear a passagem. E canteiros das árvores, isso é muito importante. As árvores a gente tem que fazer um certo canteiro aqui, né? Às vezes não dá para fazer esse canteiro naquele local, então a gente não tem como estar plantando uma árvore ali. Quais os critérios que a gente envolve aí, né? Devem ser respeitados no planejamento da arborização urbana. Existe uma série de critérios que a gente observa. Aqui eu trouxe alguns para a gente discutir. Definir o tipo de árvore que é melhor se adequa ao local.
em termos paisagísticos sempre. A gente não vai sair plantando uma árvore aí espinhosa, por exemplo, numa calçada, ou então uma árvore que não dá flores lá no jardim, né? Não vai fazer aí sentido. Deve sempre observar isso também. Considerar as limitações físicas biológicas que o local impõe ao crescimento das árvores. Como a gente já falou, lá o solo é muito importante, olhar o solo onde você vai plantar a árvore, né? Ver se tem estruturas físicas próximas, como casas, por exemplo, e postes. Avaliar quais espécies seria mais adequada para melhorar o microclima. Existe aí espécies que são mais adequadas para essa função. Observar o ritmo de crescimento da árvore, tipo de copa, tipo de folha, flores e frutos da árvore. O crescimento da árvore ele é muito importante, a gente está observando, porque árvores que crescem muito rápido tendem a ter estruturas mais frágeis e aí pode se romper com a chuva de vento, por exemplo, e provocar acidente. Tipo de copa, às vezes você não pode colocar uma copa grande demais, uma árvore que tem uma copa muito grande em um local, para não dificultar aí a passagem ou a visualização daquele local. Tipo de folhas, flores, né, os aromas, às vezes tem pessoas que são alérgicas, então a gente deve evitar guardadas que têm essa característica. E fruto das árvores, se o fruto for muito grande, ele pode cair no carro ou numa pessoa e machucar. Então deve evitar colocar em calçada, por exemplo. Problemas de toxicidade, rusticidade e resistência, né? A gente tem a toxicidade aí, que é uma questão que é bem avaliada hoje, porque a gente tem muita árvore exótica, e às vezes essas árvores aí, elas têm aí, produz toxicidade, e aí pode provocar alergias, e também não é bom para os animais. Garantir uma área permeável em volta das árvores, nos canteiros, permitindo espaço para que o desenvolvimento radicular e correta infiltração da água e aeração do solo, que também é um critério que a gente deve seguir. Muito importante para a árvore, como também para o local onde a árvore vai estar. Perfil de boas árvores para arborização. Será que a gente tem uma árvore com perfil que se adequa às nossas condições? Bem, se a gente for pensar, a gente tem aí uma série de árvores que a gente pode estar usando que chegue bem próximo a esses todos os perfis aí que eu trouxe para vocês, né? Primeira coisa a árvore ela tem que ser elegante, né? Charmosa, e possuir flores e aromas agradáveis. Isso é muito bom porque a arborização urbana ela também tem que preservar, né? A ornamentação, deixar o local mais bonito. Aqui do lado a gente tem, por exemplo, algumas árvores, o ipê amarelo, a pata de vaca, e aqui algumas cerejeiras rosa. São árvores bem bonitas que deixam as cidades lindas, né? E ainda com os aromas agradáveis. A árvore ela não deve possuir frutos muito grandes, eu já falei. Pode cair sobre pessoas e carros, isso não pode acontecer. Se for na calçada, por exemplo, no estacionamento. Não possuir sistema radicular muito superficial, nem muito agressivos para não danificar as calçadas e as casas, né, os locais. Possuir um crescimento lento, evitando assim quedas, né? Um crescimento lento ele deixa a árvore mais forte. Não apresentar espinhos e propriedades tóxicas em suas folhas ou frutos. Possuir resistência a altas temperaturas e baixas temperaturas, né? Muito importante também, principalmente aqui na nossa região, ter árvores que têm resistência a altas temperaturas, por causa do clima, né? A gente nem sempre tem condições de estar molhando todas as árvores. Por isso que é importante escolher a espécie direitinho, com cuidado, para que a gente, quando chegar no verão aí, tiver a escassez de água no nosso município aqui, por exemplo, não tá, a árvore não venha a morrer, né? Se ficar um dia sem molhar. Ser resistente a pragas, principalmente a cupins. Isso aqui é uma coisa também que é bastante observada e bastante que é preferida em uma árvore, que ela tem a resistência a cupins, principalmente porque a árvore pode adoecer, né, a madeira aí se apodrecendo e aí a gente ter queda dessa árvore aí, ou de parte dela e provocar acidente. Bem, pessoal, aqui eu trouxe para vocês esse slide para a gente verificar o seguinte: a variação da temperatura nas cidades,
conforme cobertura do solo e o sombreamento. As cidades, elas são conhecidas como ilhas de calor, né? E aqui a gente tem, por exemplo, nessa imagem, a cobertura do solo, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma árvore e a gente percebe que as temperaturas, a sombreamento da árvore no asfalto, por exemplo, é 39 graus. Agora, quando a gente observa aqui no nosso aqui asfalto sem uma árvore, sem ter sombreamento, olha com a temperatura como é que está, 67. Aqui na calçada 60, já aqui 35. Então, é praticamente a metade da redução da temperatura, né? E isso é muito importante. É por isso que as árvores, elas garantem, né, o microclima da região ali tranquilo, amenizam o calor e provocam aí redução de estresse psicológicos e uma melhor qualidade de vida. Aqui a gente tem uma imagem do estudo, né, do artigo que eu peguei para trazer para vocês observar. Esse estudo ele foi feito em uma cidade de Minas Gerais e os pesquisadores eles utilizaram câmera termográfica para registrar as temperaturas da superfície. É uma câmera especial que, através da imagem, ela registra as temperaturas baseando-se na coloração. Quanto mais vermelhos e brancos, você tem maior temperatura, a área contém maior calor, dissipação de calor. E aqui, embaixo, quanto mais azul, mais frio. E quando a gente observa, tem aqui uma planta, né, uma rua que tem uma planta só, uma árvore, árvores muito espaçadas e pequenas. Então, observa que aqui faz muito mais calor, as temperaturas são muito mais elevadas do que cá embaixo, nessa outra imagem aqui, onde tem muitas árvores. Olha como está mais azulzinho. Então, é um papel muito importante aí, que as árvores desempenham também nessa função. Bem, e quais os desafios para uma Macajuba mais verde? Se a gente for observar a nossa cidade, a gente percebe que Macajuba ela não é uma cidade que tem poucas árvores, ela tem muitas árvores. É uma cidade bem arborizada, uma cidade que tem uma má arborização. A gente tem muitos problemas aí sim, já já a gente vai conhecê-los, mas é uma cidade muito bem arborizada, né? A gente tem áreas verdes, tem praças, tem parques. É uma cidade que tem em volta aí uma boa vegetação também, nativa, natural. Então, é uma cidade que a arborização vai bem. Bem, alguns problemas que a gente encontrou, né? Eu dei uma volta pela cidade, tirei algumas fotos e trouxe aqui alguns problemas. O maior problema que a gente tem aqui é a invasão das espécies exóticas, né? Vou apresentar para vocês algumas espécies que são mais presentes em nossa cidade e falar um pouco sobre elas agora. Bem, a primeira espécie é a Ficus benjamin, ou frigueira benjamin. Essa espécie é uma espécie que tem um percentual bastante representativo nessa cidade, certo? É uma espécie que tem o nome científico Ficus benjamina, ela é da família da Moreácea. É uma espécie exótica. O que é uma espécie exótica? É uma espécie de outro país, né? Não é originária do nosso Brasil, é uma espécie trazida de outro país para cá. Então, o termo exótico ele remete a isso. É uma espécie de origem lá da Malásia, né, do sul da Ásia. E ela tem aí, fui pesquisar um pouco em alguns artigos e eu achei que ela tem alguns benefícios aí na medicinal, algumas propriedades, né, medicinais, que são o quê? Atividades como antioxidantes, citotoxicidades, antimicrobiana, anti-inflamatório, antidiabético, antiúlcera e anticonvulsivante. Isso tudo ainda em estudo, certo? Não tem nada aí, nenhum remédio, nenhum produto na farmácia, por exemplo, à base dessa água. Ainda é estudos, mas muito poucos ainda. Além disso, a árvore produz boa sombra e boa resistência a altas temperaturas. Porém, qual o problema? Acidentes da população pela queda, rachadura de calçadas e pisos e toxicidade de animais e humanos são constantes. Há vários relatos aí, aqui em Macajuba ainda não vi ninguém reclamar, mas há relatos aí de que pessoas e animais tenham se machucado, se contaminado com a toxicidade dessa água. E outros relatos também envolvem danificação de estrutura.
A segunda árvore, né, a maior parte aí das árvores da cidade do município é dessa árvore aqui, que é o nim indiano, que está os frutos dele, que é conhecido como amargosa ou nim indiano. O nome científico é Azadirachta indica, que é da família da Meliácea também. E o tipo de espécie, ele é exótico, também lá da região sul da Ásia. Essa árvore, ela possui alguns benefícios também, né, mas ainda em estudos, como antimicrobiano e no combate de problemas dermatológicos. Há estudos ainda nessa linha. Ela é uma árvore usada bastante na zona rural por servir como controle biológico para carrapatos, mosca do chifre, inseticida, acaricida, fungicida e neumaticida. Só que aqui tem um grande problema que já está sendo estudado e observado por várias pessoas, né? Inclusive o plantio nas áreas rurais está deixando, o pessoal está começando a deixar de fazer esse plantio. Por quê? Porque ela tem uma propriedade que é inseticida. Se você tem uma propriedade dessa aqui, uma árvore dessa, o que acontece? Qual o problema ecológico que a gente tem? Bastante morte de abelhas. Então as abelhas vão vir, né, pela flor, atraída pela flor dessa planta. Quando elas chegam nessa planta, elas se infectam e morrem, né? Aqui, pela toxicidade da planta. Então, a árvore que não é recomendada ser mais realizado o plantio dela em lugar nenhum mais, por conta dessa questão aqui ecológica das abelhas, né? A gente sabe que as abelhas aí estão cada vez mais pouca, né? E aí a gente está tendo problemas na agricultura com isso, na biodiversidade. A indústria de cosméticos já relata de utilizar extrato dessa árvore para produzir shampoo, sabonetes e cremes dentais. E além disso, a árvore ela também produz uma boa sombra, resistência de altas temperaturas e produção de madeira. Muitas pessoas não gostam, já vi reclamar que diz que não é boa, outras dizem que serve. Porém, ela também provoca acidente à população pela queda, rachadura de calçadas e pisos, toxicidade de animais e humanos que são constantes. Uma outra espécie aqui é a amendoeira da praia ou amêndoa. É uma espécie que tem um número significativo também aqui na nossa cidade. O nome científico é Terminalia catapta e é da família da Combretácea. E é uma árvore tipo exótica, ela é também exótica, da origem da área. Os benefícios dessas árvores são medicinais, com uma atividade como antioxidante, antimicrobiano, anticancerígena e atividade hepatológica. Indústria de cosmético usa muito óleo, né, das suas castanhas aqui, das suas amêndoas, para a produção de shampoo, sabonetes, cremes dentais. E além disso, o óleo também pode ser usado, né, o óleo extraído dessas amêndoas, como bioplástico e biocombustível. E para a produção de biocombustível. Bem, aqui, pessoal, é uma árvore que até que é boa. Apesar dela ser uma árvore exótica, ela tem algumas propriedades boas, né? As almendas aqui, quando são maduras, servem para os alimentos, para pássaros, né? Alguns pássaros comem. E aqui, ó, se você for pegar as amêndoas dessa árvore, a gente vai também poder ingerir. Uma outra árvore aqui já é uma árvore nativa que tem aí uma boa população de macajuba dela, né? É a árvore da castanha do Maranhão, o cacau do Maranhão, como é conhecido por os maranhenses. Ele tem um nome científico de Pachira gleba, ou Bombecops gleba. É da família da da Bombacácea. Ela é nativa, né, da floresta amazônica e Mata Atlântica, da origem da América Central e Sul. Os benefícios medicinais: atividades como antioxidante, ela é rica em selênio. Culinária brasileira utiliza na preparação de bolos, bolachas, doces, cremes e em variadas receitas. Além disso, a planta produz bom sombreamento e resistência a altas temperaturas. Porém, seu plantio não é recomendado próximo à calçada
pois danificam a calçada pelas suas raízes, que são superficiais e vigorosas. Aqui nós temos a imagem da árvore, tá? As flores, aqui os frutos. Essa árvore é uma árvore que tem aí em várias escolas aqui em Macajuba, em parques e em ruas. Então, é uma árvore boa, né? Só tem esse problema aqui mesmo da calçada, mas aqui a gente tem como até escolher um local que dê para resolver esse problema aí e prevenir isso aqui. Bem, os principais problemas encontrados foram a espécie exótica invasora. Ainda a gente tem uma quantidade significativa muito grande de espécies exóticas invasoras. As árvores com características não adequadas ao local, né? Muitas árvores com características não adequadas ao local, eu encontrei. Árvores tóxicas, alérgicas, com espinho, com frutos grandes. Fitossanidade a árvores doentes aqui na nossa cidade, né? Pragas e doenças. Para toda árvore que apresenta pragas como cupim, brocas, né? Fungos, é necessário que se faça análise de risco de queda. Algumas árvores aqui a gente já até tirou, se eu não me engano, foram 2 árvores por conta disso aqui. E a gente tem outras aí que a gente está ainda analisando e vendo o que vai fazer. Árvores senescentes ou de risco, né? Tem algumas árvores que representam risco também, que a gente está olhando para ver se vai precisar retirar ou o que vai fazer, mas não se preocupe que a gente, à medida do possível, vai estar sempre repondo algumas árvores aí, está plantando. Já temos mudas para fazer isso, prontas lá na secretaria, e a gente vai aos poucos fazendo. Tipos de defeitos estruturais presentes, como sinais e tipos de poda realizados, principalmente a poda drástica, a poda unilateral e a de elevação excessiva. Esse é um tipo de problema também que ocorre aqui em Macajuba. E se você for observar, tem Rio Barbosa, Itaberaba, Baixa Grande, em várias cidades, até em Salvador, você vê esse tipo de coisa. Então, esse problema com poda aí é um problema constante. Aqui no município, eu tenho conversado com a equipe de fazer a poda e eles estão aí já com as orientações devidas, para eles tentarem aí, o máximo possível respeitar as regras de poda da árvore. A acessibilidade de pedestres, é um problema sério. Tem norma para isso no Brasil desde 1988, que existem algumas regras, está na Constituição, quanto à acessibilidade, e é um problema aí que a gente também tem aqui no município. Muitas árvores plantadas, principalmente por moradores, na calçada, e que prejudica a acessibilidade das pessoas. A gente deve lembrar sempre, gente, que a gente não pode estar plantando árvore na calçada e não deixar o espaço do pedestre e o espaço das crianças, o espaço das pessoas que têm dificuldade de locomoção transitarem. E aqui eu chamo a atenção novamente para as espécies exóticas invasoras, pois elas representam uma das maiores ameaças ao meio ambiente, com enorme prejuízo à economia, à biodiversidade e aos ecossistemas naturais, além dos riscos à saúde humana e dos animais. Então, as espécies exóticas têm esse problema aí. Então, vamos evitar aí o plantio de espécies exóticas. A secretaria vai trabalhar bastante aí para estar amenizando isso e nós vamos aí tentar preservar ao máximo a nossa biodiversidade, né? A gente mora no bioma da Caatinga, né? A Macajuba faz parte do bioma da Caatinga, e aí a minha preocupação agora vai ser estar arborizando Macajuba com essas árvores, para a gente preservar a nossa biodiversidade e deixar a cidade mais. Bem, pessoal, outra coisa que eu fiz a dar uma volta pela cidade foi o levantamento das árvores no município. Eu saí um dia por aí, saí contando algumas árvores, né, algumas espécies, escolhi algumas espécies e saí contando. E a gente observa aqui, ó, que o indiano ele é a árvore mais populosa, né? Depois vem a figueira beija e algumas palmeiras também que tem um número bastante elevado. Então, as 3 primeiras espécies aqui, ó, correspondem a um percentual aí de mais de 50% das árvores, se a gente for contabilizar aí, fazer um inventário do município. Então, a gente tem uma quantidade muito grande dessas árvores e ainda tem um problema maior ainda, que essas árvores elas são o quê? Exóticas.
Então, a gente está perdendo aí bastante no quesito da preservação da biodiversidade local. A gente tem aqui a castanha do Maranhão, que tem um número representativo muito bom. As almendas, pinheiros, mangueiras e outras espécies aqui, ó. Às vezes alguém tem algumas espécies muito boas, aqui nativas já. A gente tem aqui a castanha do Maranhão também, que é uma espécie nativa. Outra aqui é a imagens agora, eu vou apresentar para vocês algumas imagens, né? Alguns problemas que eu trouxe, algumas fotos. Fitossanidade, como eu já falei, ó, doença, árvore doente. Aqui essa árvore ela foi até retirada, é uma amendoeira, que a gente não pode estar esperando a árvore cair e machucar alguém ou produzir um dano, né? Algum bem de algum morador, por exemplo, ou alguma estrutura física. Então a gente é melhor quando a árvore está assim, já que a gente aqui no município não dispõe de ferramentas adequadas, né? E modelos de tratamento para isso, esse tipo de problema, para tentar corrigir ou amenizar. Aí o que a gente faz? A gente vai e retira a árvore. Árvores próximas à rede elétrica, principalmente de alta tensão. Muitas árvores aqui estavam com esse problema, a Coelba já veio, já resolveu boa parte deles. Árvores impedindo a acessibilidade, né? Árvore arbustiva, tá vendo? Plantada na calçada é um problema, porque ó, também passa a circulação de pedestre e das pessoas que têm dificuldade de locomoção. Exemplos de poda drástica, né? De risco de queda. Isso aqui é um risco de queda, a árvore morreu, ela pode estar com a raiz aqui podre, pode cair, machucar alguém. Aqui tem o Otávio também, que está com raízes aqui expostas e pode cair. Aqui é a outra amendeira aqui, ó. Como é que a pessoa vai passar aqui? Não tem condições, né? Olha como está danificando tudo. Até esse muro aqui do morador já danificou, então é uma árvore que potencialmente vai estar sendo retirada. Aqui problemas de poda, bifurcações, que é um problema, árvore impedindo a passagem aqui, pode de pessoas com veículos, motos, etc. E aqui, o que às vezes muitas pessoas não gostam, mas a gente tem que estar falando, que é o que diz a lei sobre essas questões ambientais aí, principalmente da arborização. Bem, gente, se a gente for olhar na legislação estadual e federal, a gente tem lá na Constituição Federal, no artigo 30 e artigo 182, e no Estatuto da Cidade, né, na Lei 10.257, que cabe ao município criar, preservar e proteger as áreas verdes da cidade e também o sistema de arborização, ambos como parte de sua política de desenvolvimento urbano. Então, gente, aqui é uma questão que muitas pessoas aqui no município têm que entender, que o município é que é responsável por plantar, por retirar árvore no perímetro urbano, né, no espaço urbano. Não lá no quintal. No seu quintal você pode até plantar, né? Mas fora, na calçada, quem tem que fazer isso é o município. Então, aqui eu já peço a todos os moradores que não faça mais esse tipo não cometa mais esse tipo de comportamento, de plantar uma árvore, por exemplo, na calçada, porque muitas vezes vocês não sabem que tipo de árvore é, se realmente pode ou não. Então, se quiser plantar uma árvore na calçada, vá lá na secretaria e aí a gente vai estar passando a orientação de vocês, escolhendo uma espécie que mais se adequa àquele local, para a gente evitar esses problemas aí que eu apresentei para vocês. Outra lei aqui importante é a Lei de Crimes Ambientais, né, que diz que é crime ambiental, lá no artigo 49, destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Então, isso é um crime ambiental, a pessoa que destrói a área verde ou corta a árvore sem autorização ou tira, está cometendo crime ambiental. E ele tem uma pena de detenção de 3 meses, né, a 1 ano de reclusão, além de multa ou ambas as penalidades. O parágrafo único diz que no crime, se o crime for culposo, a pena é de 1 a 6 meses ou até multa. Nós temos também o decreto federal, que é o decreto 6.514, no artigo 44, que diz que corta árvores em áreas consideradas de preservação permanente ou cujas espécies sejam especialmente protegidas, sem permissão da autoridade competente, a pessoa pode pagar multa de 5.000 a 20.000 por hectare ou fração
ou 5.000 por árvore, que é baseado no metro cúbico ou fração. Então, a gente está aí, a legislação está aqui, as leis elas têm papéis tanto de educar como de fazer com que a ordem fique, né, se mantenha naquele local. Então, vamos aí prestar atenção nisso. O que ainda precisa ser feito? Bem, há muito o que fazer, né, gente? A nossa cidade não tem um plano diretório, daí, se a gente não tem um plano diretório, a gente não tem política ambiental do município, a gente não tem também uma Secretaria do Meio Ambiente para estar aí fazendo, tendo recursos e sempre estar planejando as coisas direitinho. Não tem um plano de arborização urbana, não tem legislação específica, não tem código do meio ambiente e não tem também política de educação ambiental. O que é que a gente faz? A gente promove, né, como a gente está fazendo aqui agora, esses eventos para melhorar a educação ambiental, né, tentar fazer uma política de educação ambiental, e aí a gente vai tentar agora ver se a gente consegue fazer um plano de arborização urbana no nosso município, né, e vamos aí ver se a gente consegue também depois aí formar nossa política ambiental, certo? Então, isso é muito trabalho que a gente tem que fazer e a gente vai estar aí correndo, tentando aí minimizar esses problemas que a gente tem. Como conclusão, a gente conclui que há muitas árvores exóticas no espaço urbano de Macajuba. O município de Macajuba não possui legislação específica, o que dificulta, assim, a regulamentação dos processos de manutenção e controle da arborização da cidade. É preciso implantar a política do meio ambiente e, em seguida, o plano de arborização urbana. Tá bom? Foi esse que eu tinha aí para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem aí o nosso evento ao máximo, certo? E a gente está lá eu fico na divisão da Agricultura e Meio Ambiente, que fica lá na Secretaria de Obras, certo? E lá na Secretaria, eu fico lá de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17. Então, vocês podem, sempre que tiver alguma dúvida com relação a esse tipo de árvore ou qualquer outro problema relacionado à agricultura e meio ambiente, pode ir até a secretaria aí, tá procurando aí eu lá que eu vou conseguir aí orientar vocês, tá bom? Muito obrigado, forte abraço a todos e lembre-se que cuidar do meio ambiente é um dever de todos, né? Seja consciente, respeite o meio ambiente.